Fala com a gente, Wellington Barros. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou hoje para condenar o policial federal Marcelo Bormevete e o subtenente do Exército Giancarlo Gomes Rodrigues por produzir e divulgar desinformação no plano de golpe de Estado, chamado Plano de Golpe de Estado em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em seu voto, Moraes considerou que os réus integraram a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência Paralela, a chamada ABIN Paralela. Segundo o relator da ação do Núcleo 4 da tentativa de golpe, composto por 7 réus, a escolha dos alvos consistia em pessoas que contrariava interesse do grupo político constituído numa verdadeira organização criminosa. Para Alexandre de Moraes, a ABIN Paralela ela era chefiada pelo ex-diretor da agência, Alexandre Ramagem, que solicitava informações ao policial federal Marcelo Araújo Bormevete, que passava as ordens para a operacionalização por Giancarlo Rodrigues. Abro aspas. A ABIN Paralela tinha essa finalidade: desacreditar as instituições, desacreditar o Tribunal Superior Eleitoral, desacreditar as urnas eletrônicas, deslegitimar as eleições e a própria democracia, abrindo campo para o golpe de Estado e a permanência ilícita desse então grupo político que se transformou numa organização criminosa, a manutenção dessa organização criminosa no poder, independentemente da vontade popular. Fecho aspas ao que declarou o ministro. Ele acolheu a argumentação da Procuradoria-Geral da República ao considerar que os agentes utilizavam a estrutura do Estado para monitorar possíveis adversários políticos do ex-presidente Bolsonaro. Para ele, Giancarlo utilizou os acessos do seu superior, a senha do superior, que seria o Marcelo Bormevete, e realizou 887 pesquisas no sistema First Mile, bem como realizou acesso por meio de outras senhas compartilhadas. Isso é o que diz a PGR. De acordo com Moraes, Bormevete teria confessado em seu interrogatório que recebia ordens para buscar informações de pessoas ligadas a Bolsonaro. O ministro diz que a ABIN Paralela atuava também como célula de inteligência miliciana de um grupo criminoso de uma organização criminosa. Abro aspas, o vínculo associativo e permanente dos réus Marcelo Araújo e Giancarlo Gomes Rodrigues é absolutamente claro. E os elementos de prova demonstram que ambos os réus tinham pleno conhecimento também da minuta golpista que foi desenhada para consumar a ruptura institucional, conforme mensagem de Marcelo Araújo em 21 de dezembro de 2022. O ministro apresenta seu voto no julgamento do Núcleo 4 pela primeira turma do STF, um grupo que é formado por militares da ativa e da reserva, além de um policial federal. Obrigado, Barros. Borgo, entendo eu que você desestabilizar o poder a partir de desinformação é uma tarefa bastante complicada para quem quer, através de desinformação, desestabilizar o poder. Eu vou tentar ser mais claro. Se as instituições estão consolidadas, bases sólidas, não há o que desestruture. Não há como uma mentira desestruturar. Borgo, se você puxar aí agora uma pesquisa de 20 anos, 2005, sobre o que pensava o brasileiro sobre Forças Armadas e Exército Brasileiro. Se você pegar agora uma pesquisa de 20 anos sobre o que o brasileiro pensava sobre os Correios, sobre o que pensava sobre o próprio Supremo Tribunal Federal, se você pegar o que o brasileiro pensava há 20 anos sobre essas instituições, você vai entender com tranquilidade que as instituições compostas por homens falíveis passam por um momento na história do Brasil de dúvida. E você só responde à dúvida com transparência, com trabalho. Não há outro caminho. Quando se coloca dúvida sobre algo, como você responde? Com clareza, com a franqueza, com a transparência que eu venho cobrando há muito tempo. Ou seja, se eu, através da desinformação, porque eu vejo que desinformação é sinônimo de mentira,
Eu desinformar alguém, nesse caso, eles estão querendo atribuir a mim, quando fala desinformação. Mentira, é isso? Por incrível que pareça, eu estou aqui nesse exato momento no dicionário Oxford para ver o que significa desinformar. O que é desinformar? Desinformação. Informação falsa. Então, mentira. Esse é esse termo desinformação, ele veio, né, foi propagado pela USAID, aquela agência Sim. que, né, que Construíram esse termo, né? Construíram esse termo. Sim, sim, sim. Não só aqui, viu, nos Estados Unidos também. Sim, O sim, método é o mesmo. Mas onde eu quero chegar? Eles estão querendo dizer o seguinte, que uma mentira... Olha, vamos lá. Esse é o ponto. Como uma mentira, porque desinformação é mentira. Como uma mentira destrói a história de uma instituição, isso é impossível. Isso é impossível. O que destrói a história, né? O que destrói a solidez, desestabiliza, não é a mentira, é a falta de transparência, é uma conduta que é colocada em xeque pela população. Porque quando você vai para uma pesquisa e a gente começa a entender que a população hoje não acredita no Congresso, não acredita no Supremo, não acredita nas Forças Armadas, não acredita nos Correios. Estou citando os Correios porque ela sempre figurou, os Correios sempre estiveram ali entre os mais bem cotados do ponto de vista de prestígio e confiança da população brasileira. Volta aí 20 anos no tempo, você vai entender o que estou falando. Tá, o que destruiu a relação? Falta de transparência, conduta duvidosa, uma série de questões. Porque eu não posso achar que uma mentira, que desinformar é mentira, que uma mentira hoje venha desestabilizar um poder no Brasil. O que desestabiliza um poder no Brasil hoje é conduta e falta de transparência. Para mim, eu posso avançar, se você quiser. Mas a partir do momento em que, vamos pegar Tribunal Superior Eleitoral, eu só estou olhando para 2026. Não estou olhando para trás, nem no retrovisor. Quebrou o retrovisor. Não posso olhar. Quebraram o meu retrovisor. Eu estou olhando para 2026. O Tribunal Superior Eleitoral propôs voto impresso e contagem pública dos votos? Não. Por quê? É obrigação legal? Não, não é. Mas entendo eu, na condição de cidadão, que eu posso exigir o voto impresso e a contagem pública dos votos como uma exigência moral da transparência que deve ter o processo. Só que eu não posso cobrar. Aí, se eu não posso cobrar, eu fico com dúvida sobre a decisão que tomou. Quem deveria tomar a decisão me deixa em dúvida. Mas por que não optou pelo voto impresso e a contagem pública dos votos? Eu não estou desinformando, eu não estou mentindo. Eu só estou dizendo que não me sinto tranquilo quando quem poderia decidir sobre o assunto decide o contrário. Veja, não é obrigação legal, eu já entendi. Não está escrito na lei que tem que aprimorar o processo. Mas não seria uma obrigação moral? Pelo site Wikipédia, desinformação é um conjunto de práticas e técnicas de comunicação que visam influenciar a opinião pública por meio de difusão intencional de informações falsas. Detalhe, distorcidas ou tendenciosas. Mas quem escreveu isso aí? Tá? Aqui é da desinformação pelo Wikipédia. Se nós formos levar em consideração a difusão de mensagens tendenciosas, metade dos jornalistas da Rede Globo deveriam estar na cadeia. E aí eu me questiono, e quem usa a criatividade num processo judicial? Usar a criatividade, né, num processo judicial não é desinformação, é crime. E quem usa os assessores para ficar bisbilhotando oponentes políticos somente da direita? Juízes, né, pessoas transvestidas, né, de juízes, que usam ali um gabinete do ódio dentro do judiciário, num compartilhamento de informação, por exemplo, no TSE e no Supremo Tribunal Federal, que é crime. Isso aí também seria desinformação? Quando o TSE proíbe numa campanha política um candidato de revelar ao Brasil, aos eleitores, a amizade, o companheirismo que tem entre Lula e Maduro, isso também pode ser interpretado como desinformação?
Quando o delegado da Polícia Federal ameaça jornalistas e advogados porque questionaram um documento falso incluído no processo, isso também pode ser interpretado como desinformação? Quando o aparelho estatal ameaça um veículo de comunicação de caçar a concessão pública porque está cometendo desinformação, isso é legal? Então, Pitoli, eu chego à conclusão, por que eu trouxe a definição pelo Oxford e pela Wikipédia? Eu chego à conclusão que desinformação é tudo aquilo que o regime não concorda. Então, se nós questionamos o regime... Guilherme Fiuza define assim. Fiuza? Fake news ou desinformação é tudo aquilo que eles não querem que você Eles não pense. querem. Então, se você não acredita que o Felipe Martins falsificou um documento que acabaria com a sua vida, aquele I-94, então, de acordo com a tese do delegado da Polícia Federal, Fábio Schor, teria sido o Felipe Martins que falsificou para enganar a Polícia Federal um documento que acabou com a sua vida, né? Que arrebentou a vida dele. Quem falsificou? Foi a própria vítima. Se você não acredita nessa história ridícula, você está praticando desinformação quando você dá a sua opinião, né? Para o regime, isso é desinformação. Se você não acredita, por exemplo, até hoje tem no site da Justiça do STF, até hoje tem, coloca aí no site de busca que vocês vão ver. Os golpes, terroristas. Os terroristas, né? Terroristas. Obrigado, Pitoli. Se você não acredita que as manifestações do dia 8, que não foi terrorismo, por quê? Porque na lei não tem essa definição de terrorismo. Terrorismo tem que ser em função de uma motivação religiosa, uma motivação ideológica. Não tem essa motivação para terrorismo, mas o Supremo Tribunal Federal coloca em suas páginas que aqueles atos foram terroristas. E se você não acredita no Supremo, se você prefere acreditar na lei, você está praticando desinformação. Onde é que acontece isso? Nas democracias ou nas ditaduras? E se você não acreditar, você vai ser processado e preso, que é o que eles estão fazendo. Você pratica desinformação. É democracia isso? Ou é um golpe que foi dado no Brasil?